a mídia brasileira ela é uma mídia com um complexo de vira-lata. O que os Estados Unidos fazem, a mídia brasileira balança a cabeça. É impressionante. Nós parecemos uma sucursal rastaquera do Império. É uma sucursal rastaquera bem ruinzinha do Império. Ela repete. O governo venezuelano, desde o Chávez, o governo venezuelano desafia o Império, utilizando principalmente o dinheiro do petróleo para programas sociais. Olha como as coisas coincidem. Né? Para programas sociais. Políticas de valorização. Né? E exatamente por isso sofre um brutal cerco do Império, sofre um brutal cerco das oligarquias venezuelanas, oligarquias que inclusive nem vivem na Venezuela, vivem em Miami, que é pertinho, vivem em Miami. São oligarquias que não tem nada a ver com o povo venezuelano. Você vai para Caracas, é aquela oligarquia daqueles bairrinhos centrais, naquela montoeira de casas precárias, nos morros. Essa oligarquia venezuelana sempre detestou o povo venezuelano, não tem nada a ver com ele. Gosta é de Miami. E o Império tem muitos interesses na Venezuela, e como dizem, onde tem petróleo sempre tem sangue. Principalmente no petróleo venezuelano. Como a partir de Chávez, não é isso? 2001, você começa um processo de superar essa postura serviçal diante do Império, de mais soberania na questão do petróleo, da PDVSA, de mais soberania, e de políticas públicas com dinheiro do petróleo, ou seja, usar o dinheiro do petróleo para ter políticas públicas, políticas sociais, né? Você tem um cerco. É um cerco violentíssimo, a mídia não fala sobre isso, é interessante. A mídia gosta de bajular o Império, né? Inclusive gosta de bajular o Império numa eleição estranhíssima de colégio eleitoral, um Império decadente, gosta de bajular o Império, mas não fala do que é feito contra a Venezuela. Eu estava pegando uma relação que é longa, uma relação de golpes, de tentativas de assassinato, né? De tentativas de assassinato do Maduro, do Chávez, né? De provocações, de atos de terrorismo, de botar fogo em coisa, destruir prédios públicos. Né? A Venezuela vive um processo, desde a vitória de Chávez, que antecedeu a vitória de Lula aqui em 2002, desde a vitória de Chávez, a Venezuela vive um processo de cerco e aniquilamento, de sabotagem econômica, você vê. Agora mesmo, em abril passado, o governo dos Estados Unidos, com Biden, tinha abrandado um pouco as medidas de bloqueio. Em abril, todas elas voltaram de novo. E são medidas de bloqueio duríssimas, porque são medidas de bloqueio que atingem principalmente o petróleo, que é a principal fonte de recursos da Venezuela. Então, os dados são impressionantes. São de milhões de barris produzidos para milhares de barris produzidos por causa do bloqueio econômico patrocinado pelos Estados Unidos. Além do bloqueio econômico, terrorismo. Você pega essa oposição venezuelana, uma parte dela é totalmente envolvida com ações terroristas, de bloqueios criminosos de estradas, né? De tentar sabotar até a ajuda humanitária à Venezuela. Você lembra das cenas da ponte, não é isso? Então, essa é a situação da Venezuela. Tem erro do governo Chávez? É evidente que tem erro. Do governo Maduro hoje? É evidente que tem problemas. Lógico que tem. Tem erros de cálculo? Às vezes tem. Todos os governos têm. Mas esse não é o problema. O problema central, no meu entendimento, na Venezuela é que ela vive sob um cerco violentíssimo, econômico, de bloqueio econômico, que sufoca a economia, que asfixia a economia venezuelana. Então isso gera problemas econômicos gravíssimos na Venezuela, gera inclusive processo de migração, pessoas que saem da Venezuela que não estão encontrando oportunidades, então, em função desse cerco, e um processo de sabotagem política, de permanente terrorismo. Desde o golpe de 2002, de abril de 2002, passando pelo bloqueio petrolífero, lockout petroleiro de 2002 também, passando por tentativas de assassinato do Chávez, passando por tentativas de assassinato do Maduro, passando por sabotagens patrocinadas. A mídia brasileira elegeu aquele Guaidó como presidente interino, aquele sujeito ridículo, patético,
como presidente interino da Venezuela um golpista, um terrorista e um bandido, corrupto. Então, essa é a situação da Venezuela. E tem as dificuldades do próprio governo. Não estou passando a mão nas dificuldades, nos erros que o governo venezuelano comete. Tem erros, evidente. Mas é preciso ver esse contexto. A mídia não fala disso. E a mídia, então, pressiona o governo. Pressiona o governo Lula. Da mesma forma que pressiona, no caso de Israel, em Gaza, pressiona o governo Lula. Bate duro no governo Lula, quando o governo Lula diz que Netanyahu é o Hitler, né, compara com o Hitler. Não é isso? O que ocorreu com os judeus no nazismo. Não? O que o Estado sionista de Israel está fazendo com o povo palestino. A mídia vai para cima. Vai para cima agora do Lula com essa história. E deturpando. Porque o que o Maduro falou, você pega, eu fui ler direitinho o discurso para ver o que o Maduro falou. O Maduro disse o seguinte: se a extrema-direita ganhar na Venezuela, nós vamos ter um banho de sangue. Porque essa extrema-direita vai vir babando para destruir tudo que teve de conquista popular. Tudo que tem de comitês populares, tudo que tem de, por exemplo, comunicação popular, é um barato. A Venezuela é muita rádio comunitária, muita TV comunitária, são várias experiências de comunicação popular. O que ele está dizendo é o seguinte: se a extrema-direita, que é essa extrema-direita que apoia o bloqueio econômico dos Estados Unidos ao seu país, ou seja, uma extrema-direita vem de pátria, é isso? Se essa extrema-direita, que já patrocinou vários golpes, vários atentados, chegar ao poder, ela vai promover um banho de sangue. Ela vai para cima das rádios comunitárias, ela vai para cima das TVs comunitárias, ela vai para cima de todas as formas de organização popular. Você pega, eu estou acompanhando por cima, né? Não é minha área de maior atenção, né? Você vai trazer daqui a pouco o menino do Brasil de Fato que está lá e vai poder dar mais dados. Mas eu estou acompanhando por cima os atos de apoio ao Maduro na Venezuela. São impressionantes, são multidões na rua, é povão na rua. Isso não sai na imprensa. Não sai na imprensa. Aí eles criam uma onda e forçam. Né? O governo Lula, essa pressão é muito grande. Essa pressão se dá, sobretudo, sobre Itamaraty, sobre o Ministério das Relações Exteriores, e acaba, então, o governo Lula dando essa puxadinha de orelha, que leva também uma puxadinha de orelha do Maduro. Né? Agora, é isso, é nesse jogo que a mídia, essa mídia com espírito de vira-lata, com complexo de vira-lata, vai criando para essa eleição venezuelana. É uma eleição, você vê, os bolsonaristas estão muito animados com a possibilidade da vitória da extrema-direita na Venezuela. Por que eles estão tão animadinhos? A mídia brasileira devia tentar entender isso, né? Esse processo. Esse grande ato de Maduro acontece amanhã, né? Quinta-feira, ali em Caracas. É claro, a gente vai ficar atento a tudo isso. Mas sabe que eu tive o mesmo entendimento que você quando eu ouvi pela primeira vez esse discurso de Nicolás Maduro, em que ele fala sobre banho de sangue. Lembrando que o bolsonarismo, quando chegou ao poder aqui no Brasil, Jair Bolsonaro fez aquele célebre discurso, aquela fala, dizendo que ia ter que destruir tudo para depois pensar o que fazer. Foi o que ele fez. Então, de fato, se a extrema-direita chega ao poder num momento como esse, é um banho de sangue nesse sentido, de destruição de tudo que foi construído até esse momento. Eu tive esse mesmo entendimento que você, Miro.